É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora dos desdobramentos jurídicos dos atos do 8 de janeiro, relatório da CPMI e investigações contra a BIM. Eu estou aqui com a advogada Samantha Maier, que é presidente da Academia Internacional de Direito e Economia. Samantha, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigada pelo convite para estar aqui. Obrigada pela sua participação. E vamos começar falando, são temas aí muito complexos, mas primeiro essas condenações do STF, todos os processos daquelas pessoas que participaram diretamente dos atos de 8 de janeiro. Nós estamos vendo aí quase que um consenso entre os ministros quanto às condenações contra os crimes, uma ou outra exceção, mas há uma divergência em relação ao tamanho das penas, algumas penas muito pesadas. Então eu queria saber como é que você vê todo esse processo de encaminhamento pelo Supremo, né, desde as prisões e aí a forma como estão ocorrendo os julgamentos. Bom, Denise, o assunto por si só é polêmico porque ele tem tanto aspectos jurídicos como envolve, naturalmente, aspectos políticos. Uma primeira coisa que chama a atenção é a competência do STF para julgar esses atos. Com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, ele está baseado num artigo do regimento interno do STF que diz que os crimes que ocorrem ali na sede do Supremo Tribunal Federal, a competência é do STF. Mas não é isso que prescreve nem a Constituição e nem a legislação. E num Estado democrático de direito, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei, ou seja, isso deveria ser estabelecido por lei. Essas pessoas deveriam ser julgadas pelo juiz natural, que é o juiz comum, uma vez que elas não têm prerrogativa de foro. Só aqueles que têm a prerrogativa de serem julgados para o STF que deveriam ter esse processo analisado pelo STF, até porque o Supremo Tribunal Federal não é um órgão criminal, né? Ele é o guardião da Constituição, ele está lá para guardar direitos fundamentais, mas não foi essa a interpretação. O ministro Alexandre de Moraes foi o relator desse inquérito, então ele presidiu o inquérito dos atos de 8 de janeiro, e o plenário do Supremo recebeu as denúncias propostas pelo Procurador-Geral da República. O que isso acarreta? Acarreta que essas pessoas não tiveram direito ao duplo grau de jurisdição, que é que a sua causa seja apreciada por um juiz de primeira instância em um tribunal, ou seja, vai ser decidido unicamente pelo Supremo Tribunal Federal. Há um aspecto constitucional que a gente pode questionar também, porque como foi baseado em imagens, tudo, a gente não tem um direito, que é o direito à individualização da conduta e à individualização da pena. Você falou, inclusive, de crime de massa. Exatamente. O fato de eu estar lá, eu tenho que responder exatamente pelo que eu fiz. E a gente sabe que nesse julgamento o Supremo estabeleceu penas bastante severas, né? Quase todas em regime de reclusão, 12, 16 anos. E o que a gente observa de discordância entre os ministros do STF é a posição do Nunes Marques, que não vê ali nenhum golpe de Estado, nenhuma abolição do Estado democrático de direito, porque ele não vê nisso um movimento organizado, com liderança, com uso de armas. Então, o que ele verifica? Que há uma depredação, claro, do patrimônio público, uma baderna, algo que é inadmissível dentro das instituições democráticas, mas ele acaba absolvendo dos demais crimes. O ministro André Mendonça só tem condenado por abolição ao Estado democrático de direito, ou seja, o fato da pessoa estar lá já significava que ela queria abolir as instituições. Só que tanto o crime de abolição do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado são crimes bastante recentes, porque a lei de 2021, nós não temos uma jurisprudência nesse sentido, é o primeiro julgamento com base nesses crimes. Aí surge a pergunta, eu posso cometer os dois crimes ao mesmo tempo, golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito? O Supremo tem entendido que sim, os ministros têm dado penas muito severas, quem tem destoado um pouco é o ministro Barroso, o ministro Cristiano Zanin, com penas um pouco menores, mas mesmo assim, quando a gente tem divergência nas penas, se faz uma média dessas penas, e as penas têm sido bastante altas se a gente comparar com a pena que o Poder Judiciário dá para crimes também gravosos, como tráfico de drogas, entorpecentes. Enfim, isso pode demonstrar uma certa desproporcionalidade na pena que tem sido dada para os réus do 8 de janeiro, que têm sido julgados, né, digamos assim, em conjunto. Agora, foi uma situação inédita, né? Eu acho que isso que deixou acabando com o Supremo, que já tinha investigações que em tudo que envolvia as eleições, não reconhecimento da derrota por parte do presidente Bolsonaro e uma falha de legislação mesmo, que depois nós vimos o Congresso tentando se mobilizar, inclusive para definir uma legislação em relação a esse tipo de situação.
que não se sabia como lidar com isso. A gente espera que não aconteça novamente, que isso não seja algo corriqueiro, pelo contrário, mas o que eu penso é que o ambiente político, de certa forma, propiciou isso, não é? Você contestar as eleições, embora o contestar as eleições faça parte do Estado Democrático de Direito, a gente pode contestar, mas isso deu razão para um movimento que questionasse, né, a própria existência da justiça eleitoral, da função do Poder Judiciário, o fato do presidente Bolsonaro não reconhecer que perdeu as eleições, as ações no TSE. Isso criou um ambiente onde a população também estava bastante revoltada, também com o Poder Judiciário, em relação às questões da Lava Jato, não é? Isso gerou um conflito entre a população. O ex-presidente foi condenado, agora ele foi absolvido, houve um erro no processo. Então, isso é muito ruim. E esse é um medo, Denise, que eu tenho em relação também a esses atos do 8 de janeiro. A gente sabe que nós tivemos a Operação Lava Jato, que existia um esquema de corrupção, isso é inegável, mas que existiram alguns elementos ali onde houve violação ao devido processo legal, algumas regras que constam do Estado Democrático de Direito. Só que isso aconteceu com aval do Supremo. Depois houve uma revisão, não é? E o presidente foi inocentado. Agora, o meu medo é que agora que a gente também verifica que há algumas violações aí ao processo, que no momento político posterior, por exemplo, de um governo de direito, isso venha a ser revisto. Isso vai gerar muita insegurança jurídica. As regras, elas têm que prevalecer independentemente do ambiente político, né? A gente tem que observar o devido processo legal sempre. E vamos falar então da CPMI, que tentou juntar todos os processos em andamento, fazer uma investigação mais profunda, ouvindo possíveis envolvidos, e chegou à conclusão aí de que haveria necessidade de 61 pedidos de indiciamento por 26 delitos diferentes, incriminando principalmente o presidente Bolsonaro, ex-presidente, por ele criar um ambiente propício para a tentativa de golpe. No meio das investigações teve a delação do tenente-coronel Cid, envolvendo Bolsonaro também, as investigações contra Carla Zambelli, então foi tudo avançando, não é? Os apoiadores do presidente Bolsonaro e o próprio presidente Bolsonaro questionam, né, uma possível não imparcialidade da CPMI, né, em relação a todas as investigações. Inclusive, Bolsonaro disse que gostaria de ter prestado um depoimento. Na época, ele prestou vários depoimentos à Polícia Federal. Como é que você vê essa questão da CPMI, que agora está encaminhando todo o relatório aos vários órgãos jurídicos para que possa haver um aprofundamento também das investigações e processos? Então, a CPI é um direito da minoria, né, a instauração da CPI. O governo, no primeiro momento, foi contra a instauração da CPI. Quando ele viu que existiam as assinaturas suficientes para isso, o que ele fez? Tratou de colocar nos membros da CPI a maioria do governo, e isso está na Constituição porque é um princípio de proporcionalidade, aquele que tem maioria que vai ocupar essa CPMI. A CPMI jamais vai ser imparcial, porque ela não integra o Poder Judiciário, ela é composta por políticos. Os políticos têm partido, os políticos têm lado. Então, essa imparcialidade na CPMI, ela não vai existir. O relatório da CPMI levou a uma série, né, de elementos e de indiciamentos que, como você colocou, são encaminhadas às autoridades. Agora foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, ao Procurador-Geral da República, e ele vai ver se tem elementos suficientes para oferecer a denúncia e para aprofundar nessa investigação. Agora, a investigação da CPMI é uma investigação política. Eu preciso efetivamente mostrar elementos e provas de que o presidente Bolsonaro, de alguma forma, organizou e estava conivente com um golpe de Estado. Eu não posso ter apenas ilações, não é? O dever, o ônus de mostrar a culpa é do Estado e não do acusado. E agora, é bastante interessante o fato da CPMI não ter chamado o ex-presidente Bolsonaro para prestar esclarecimentos, para que ele pudesse se defender daquilo que ele estava sendo acusado. E um outro aspecto também é que nessas investigações, né, aquele sumiço das imagens, tudo também foi algo que ficou ruim para a imagem, da CPMI, a não disponibilização. A gente sempre, quando pensa numa investigação, o que você quer? Uma investigação ampla, geral e restrita.
Eu acho que o povo brasileiro merece isso. Todos nós queremos que aqueles que foram envolvidos, que depredaram o patrimônio, que respondam por isso. A gente não quer um outro 8 de janeiro, mas a gente gostaria de uma investigação completa. Então, e agora cabe ao Ministério Público, ele tem 30 dias para dizer colegiado se houve adoção de medidas em relação a essas conclusões do parecer ou não, que seria o aprofundamento da investigação. Agora, Samanta, nós estamos chegando quase ao final, eu queria saber como é que você está vendo as investigações que envolvem a ABIN, né, que ela teria monitorado jornalistas, políticos, aí durante um período aí de 2019 a 2021, com o sistema First Mile, que é de Israel, né, que foi adquirido ainda no final do governo Temer, mas que pode ter monitorado 10 mil celulares através de torres. Isso é inadmissível, porque a ABIN ela não é um órgão de governo, ela era um órgão de Estado, né? Ela serve para o serviço de inteligência do presidente da República. Quando isso é usado para interesses próprios, isso não pode ser admissível, isso tem que ser apurado, isso tem que ser investigado, e quem realizou isso, e tanto o mentor, né, quem deu o comando, como aqueles que realizaram, devem responder por isso. Isso é inadmissível no Estado democrático de direito. O cidadão não pode ser vítima da agência de inteligência, pelo contrário, ela existe para nos proteger de eventuais ameaças e para dar informações para o presidente da República do que efetivamente vai acontecer. Né? Por exemplo, o 8 de janeiro. Essa é a função da ABIN, e não investigar jornalistas e oposicionistas. Inclusive foi feito de uma forma não transparente, foi de uma forma ilegal. Então as investigações vão prosseguir. É mais uma vertente que a gente falava de todas essas investigações, não é? Do cenário político. Né? Que é muito ruim, né? Porque você tem vários aspectos a serem investigados e ainda nada de efetivamente concreto, e essa é uma resposta que o povo brasileiro precisa. Não é qualquer desvirtuamento ou qualquer violação à lei deve ser punida independentemente de se foi A ou B que cometeu. A ABIN é um órgão de Estado e não um órgão de governo. Isso, eu agradeço muito a participação da advogada Samanta Mayer, que é presidente da Academia Internacional de Direito e Economia. Samanta, mais uma vez, obrigada. Boa noite. Boa noite, Denise. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço. Com vocês.